Estudo Central, o guia dirigido da Palavra de Deus. E você está conectado aqui no YouTube, no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Você sabia que certa vez Deus ordenou para um profeta se casar com uma meretriz? Uma prostituta. Que lição será que Deus tinha para dar para aquele povo, para aquele profeta? E que lição será que Deus tem para dar para você e para mim hoje? Fica com a gente até o final e você vai descobrir no estudo dessa semana. Seja muito bem-vindo ao Estudo Central. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você escolheu estudar a Palavra de Deus e receber as bênçãos que Deus preparou para você através desse estudo. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a nossa lição, que é o nosso guia de estudos, mas antes, aquele abraço especial para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que deixam seus comentários aqui no nosso link do YouTube. E hoje a gente lembra aqui da Zélia Andrade. Zélia, lá de Lajeado, na Bahia. Muito obrigado, viu, por estar sempre conosco. O João Batista da Silva, lá de Dourados, no Mato Grosso, também deixou seu comentário aqui, está sendo lembrado. Receba nosso abraço carinhoso aí, João Batista. Oscar Marques, de São Bernardo do Campo, aqui do estado de São Paulo, também conectado com a gente, muito obrigado. O Ricardo Galindo, de Pesqueira, no Pernambuco. E também o Felipe Eugênio Lomone, de Mocuba, no Moçambique. Olha só, nosso estudo alcançando aí outros países. E se você está em outros países assistindo, deixa seu comentário. A gente gostaria de saber de onde você está falando. Se você está aqui no estado de São Paulo, perto de Sorocaba ou muito longe de Sorocaba, é uma alegria ter você conosco. Que Deus te alcance aí onde você está. Hoje, você sabe, eu não estou sozinho, mas eu tenho dois personagens de peso aqui da nossa igreja. Tenho dois pastores aqui comigo, então nós seremos muito bem alimentados hoje. E eu tenho a alegria de receber o pastor Osmar Borges, que é o pastor oficial aqui da nossa Igreja Central de Sorocaba. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, Alex. Olá, você que está conosco. Que bom podermos estar novamente aqui no Estudo Central para esse estudo tão importante. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Aproveite também para ativar o sininho e compartilhar esse link com mais pessoas. Seja bem-vindo. Nós temos também aqui conosco a alegria de receber o pastor Ivo Vasconcelos. O pastor Ivo já é jubilado e tem nos ajudado bastante aqui na Igreja Central de Sorocaba. Pastor Ivo, é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por estar conosco, viu? Obrigado, Alex. Olá, você que está nos assistindo. Curta e compartilha. Compartilhe, no caso, não é essa lição. Isso é muito bom e isso serve para a minha vida, para a sua vida. Isso é um compêndio do estudo da Bíblia. Fica com a gente. Um abraço. Nós estamos então na lição 3, você já sabe, a lição da Escola Sabatina. Se você fez a sua assinatura, você já deve ter ela física aí, através do site da CPB, você já sabe, cpb.com.br. Mas se você ainda não tem a lição, você pode dar uma pausa aqui nesse vídeo, corre no link, baixa a lição em PDF e acompanha com a gente esse tema tão importante, a lição de número 3, as imagens do casamento. O que será que o casamento tem a ver com o nosso relacionamento com Deus? Eu sei que a gente vai estudar hoje desde Gênesis a Apocalipse. Vamos ver se a gente consegue tempo suficiente para estudar, para abordar todo esse tema. Eu já abro aqui com Apocalipse 19:9, que é o nosso verso para memorizar. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do casamento do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. A Bíblia está cheia de histórias de amor relatadas, diversos temas que a gente pode encontrar relacionados ao casamento, relacionados ao processo de escolha da esposa, do marido. Mas o que será que essas alegorias ao casamento podem trazer de lições práticas para a nossa vida como cristãos, na opinião de vocês? A Bíblia apresenta o casamento na sua particularidade de ser uma escola. Alguém disse que o casamento é uma escola que ninguém vai se formar, né? Mas a ênfase maior que a Bíblia vai trazer nessa dualidade aqui de responsabilidade noivo e noiva é no caráter do noivo, que decide se relacionar, que decide se casar com a noiva, que tem algumas complicações, mas é uma escola.
Deus se revelando através dessa instituição, que é maravilhosa, nós vamos ver no estudo de hoje, e a gente vai aprender como é o caráter do noivo e como deveria ser o caráter da noiva e quem é essa noiva. O casamento, né, nós acreditamos que vivemos há pelo menos 6.000 anos aqui nessa terra. E desde lá o casamento vem sendo estudado, né? Nunca foi compreendido na sua plenitude. Porque nós nascemos, crescemos, somos educados de formas diferentes. E quando nós nos juntamos ao cônjuge, acredito que perto de vocês, eu sou um bebê ainda, tenho 19 anos de casado, vocês podem dizer quantos anos de casado vocês têm. Um beijo para minha esposa, que eu amo tanto, a Luciana. Mas quando nos tornamos uma só carne, esse processo não é simples, né? Essa junção, essa união para tornar duas pessoas diferentes, tornando-se uma só carne. E aí a gente ouve falar também, eu já vou dar uma introdução aqui, a respeito do divórcio, né? Que certa vez Jesus foi interrogado, viu? Mas e aí? Existe a lei do divórcio, o que você tem a me dizer? Eu gostaria do comentário de vocês a respeito de todo esse tema aqui. Eu acho que a Bíblia nós temos várias histórias que falam do amor de Deus, não é? Essa história do casamento, não é? Ou essa menção do casamento é algo muito especial e algo muito singular. O casamento é algo divino. Foi na semana da criação. Deus estabeleceu o primeiro ato conjugal ali, não é? Então, é algo que vem desde o sábado também. É muito especial. Quando o Senhor Deus formou Adão, tirou a sua costela para formar a sua companheira. Então, pense, é alguém que saiu do lado dele, saiu dele. A Bíblia usa até a palavra usa a palavra original, kenegued, ou seja, é carne da minha carne. Não é? Então, é alguém que saiu de Adão, que ele dizia, olha, essa é minha companheira. Ela faz parte, no caso, da minha caminhada e precisa ser tratada realmente assim, com muito amor e com carinho. Não é? Então, o casamento é algo muito realmente assim especial, repito. Eu estou casado com a minha esposa há 44 anos, mas nessa caminhada a gente sabe que tem altos e baixos. Só que quando você olha para o verdadeiro casamento, a orientação de Deus para o casamento, para uma vida a dois, foi plano de Deus. Esse é o sonho de Deus. Não é sonho de Deus para que você viva só, de maneira nenhuma. É lógico que tem as suas exceções na vida, não é? Mas uma vida a dois é uma vida realmente de submissão, de subserviência também, de companheirismo e você realmente tratar a sua esposa com muito amor e buscar sempre, no caso, a presença de Deus. A questão do casamento é uma questão muito didática, sabe? Que quando Deus compara também a sua igreja como a noiva, isso tem um efeito até profético. Se você trata a sua esposa como você gostaria de ser tratado, você precisa também fazer parte da igreja de Deus, não é? Tratando realmente todos, não é? Com muito amor, com muito carinho, porque é essa igreja que Deus vai levar, na verdade, para o céu. E essa questão de ser um, de dois se tornarem um. Eu sou casado há 33 anos, antes que eu esqueça de dizer também, né? Com Hilda, também te amo muito, né? Dona Hilda, um abraço para você, um beijo. 33 anos. Essa unidade que deve haver, né? Aí você passa para agora um assunto que nós vamos estudar durante a eternidade. A encarnação de Cristo. Como é que Deus se fez homem e se tornou um de nós, não é? Então, quando eu entro no casamento, eu tenho que ter essa percepção. Cristo se fez carne para entender a natureza e a fragilidade humana, para poder salvar o homem e para poder pagar um preço. Qual foi o objetivo pelo qual você casou? Em benefício próprio ou em benefício do outro? Se a gente não viver um casamento, se o pastor Ivo, que tem 44 anos de casado, se você que tem 19 anos de casado, se eu que tenho 33, ou você que tem 1, não tiver essa perspectiva de que o casamento, ele existe em função do outro, né? Do serviço ao outro, da valorização, essa é a escola que Cristo fez. Eu sou muito superior a vocês, mas me tornarei um pouco menor do que os anjos, diz a Bíblia,
para salvar você. Então essa é a escola do casamento. Então quando eu me uni, aí vem a questão do divórcio, eu não posso desistir da pessoa. Por mais problemático ou dificuldades, é bem verdade que tem as normas bíblicas pelas quais isso pode acontecer. Mas a ideia é de que eu apostasse na regeneração até o fim. Esse é um tema muito interessante. Mas aí Deus se tornou um conosco. E nós, quando nos casamos, nos tornamos um só. Então, se é um, não há como dissolver isso, né? Não tem como dividir uma pessoa no meio. Veja, a questão de amar é uma questão de escolha. Geralmente a gente fala que é o sentimento, não é só sentimento, é uma questão de escolha. Você escolheu sua esposa, Alex, para amar. E sabe, é como se fosse uma planta que você vai regando cada dia e esse amor vai crescendo. E quando fala de sentimento e de escolha, na verdade, eu quero mandar também um abraço para minha esposa, né, que me escuta aqui nessa hora e eu tenho que atentar a esse momento. Todos vocês mandaram, eu quero mandar um abraço e um beijo, no caso, para minha esposa. Mas é uma questão de escolha. Você escolheu a sua esposa para amar. Imagina, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, não é? Você escolheu Ele para amar. E você precisa ser fiel a Ele. Você precisa ser fiel à sua esposa e fiel, no caso, ao Senhor Jesus Cristo. Agora, pastor Ivo e pastor Osmar, o casamento foi criado por Deus para ser santo, para ser perene, para ser permanente, um cuidando do outro, né? Um sendo companheiro do outro. Inclusive, Deus, quando escolheu Eva, quando criou Eva ali, falou, vou te fazer uma companheira que lhe seja idônea, né? Uma pessoa para ser fiel a Ele. Mas o pecado entrou no mundo e com o pecado, Satanás conseguiu corromper o casamento. Da mesma forma que ele corrompeu as leis de Deus e corrompe até hoje. Né? Assim como o casamento, o nosso relacionamento com Deus deveria ser perene, santo, puro, real, mas Satanás conseguiu colocar a sementinha do pecado ali e quebrar esse relacionamento. E aí nós temos, de um lado, Cristo, que é perfeito, e do outro lado a igreja, chamada de noiva pela Bíblia e pela lição, que é imperfeita. E é essa junção que nós buscamos ao longo da nossa vida, da nossa jornada cristã. A lição traz 3 itens importantes aqui, que eu vou só citar, a gente não vai comentar. Mas olha, perdoe o seu cônjuge. Jesus nos perdoou lá na cruz. Ele pagou o nosso pecado lá na cruz. Para que o nosso relacionamento dê certo, né? Tanto com Deus quanto com o cônjuge. Aceite o seu cônjuge. Você escolheu se casar, aceite o seu cônjuge do jeito que ele é, ou ela é. E terceiro, assim como Cristo nos colocou antes de si, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Né? São 3 receitinhas aqui para o sucesso. Não existe, evidentemente, uma receita, né, como uma receita de bolo para o casamento. Mas se a gente seguir esses exemplos de Cristo, perdoe, aceite e pense, coloque o seu cônjuge sempre em primeiro lugar, as chances de dar certo é muito maior. Mas muito bem, vamos seguindo com a nossa lição e eu gostaria de já pular ali para a lição de terça-feira, porque eu fiz um chamado aqui na abertura da escola, dessa lição, que falava que Deus, certa vez, ordenou um profeta, o profeta Oséias, que se casasse com uma meretriz, que se casasse com uma prostituta. E aí, vocês, pastores, gostaria que aplicassem para a gente essa lição, né? A lição desse casamento de Oséias com essa prostituta, a lição para o povo de Israel, para o povo de Deus no passado e para nós hoje. Eu creio que para a gente entender bem terça-feira, a gente dá uma passadinha na segunda. Vamos lá. Porque a segunda fala de quem é a noiva. A noiva é a igreja de Cristo, que é descrita como uma bela noiva. Essa noiva ela não existe no cenário histórico. A nação de Israel é uma criação de Deus. Deus chama Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, e nós sabemos toda a história. Aí você tem Jacó, aí você tem o Egito, e Deus tira essa nação do Egito, reestrutura toda essa nação depois de 430 anos, a implanta na encruzilhada do mundo, entre os reinos do norte e o reino do sul. Quem quisesse fazer comércio tinha que passar por Israel. A beleza de Israel é um vislumbre para o mundo. Né? Você tem a rainha de Sabá que vai visitar, como é que vocês fazem as coisas aqui, é tudo bonito, é tudo perfeito, é tudo organizado, essa questão do preconceito, essa questão da viúva, essa questão do órfão, é tudo diferente aqui. Essa é a noiva que é bonita porque Deus a faz bonita.
mas é uma noiva que tem problemas sérios já de fidelidade antes do casamento. Está sempre flertando com o Egito, está sempre flertando com Babilônia, e etc e tal. Então, aí Deus vem para terça-feira já com a perspectiva de falar de que vocês não entendem, mas vocês já se prostituíram. Aí Deus desafia um profeta, né? Que coisa difícil, né? Deus diz, olha, eu quero que você passe por uma dificuldade muito grande nos seus sentimentos, no seu relacionamento, mas eu quero que você case com uma prostituta. Porque eu quero mostrar ao povo o que eu fiz. Hein, pastor Ivo? O que eu fiz. É difícil, né? Veja que tudo gira em torno do casamento, viu? O casamento requer a unidade. Não é? Requer unidade e requer fidelidade. E como essa figura que foi traçada na segunda-feira aí, né, do povo, no caso de Deus, Deus tinha um sonho para o seu povo. Que o povo fosse fiel, não é? Que o povo realmente fosse temente a ele, mas fugiram daquilo, do sonho de Deus. E agora chega a essa situação de um profeta casar com uma prostituta. É uma questão prática. É dureza, não é? Você tem um exemplo prático na tua vida. O profeta teve que casar, viu a dor da infidelidade, porque a infidelidade traz dor, traz consequência, traz sequela para os dois, os cônjuges e também para toda a família. E Deus queria ensinar essa lição prática, no caso, para Israel, que se torna uma lição prática também para nós, que somos casados de maneira especial, não é? Então, nunca que tenhamos na nossa caminhada essa questão da infidelidade, não é? Para ter realmente assim a bênção de Deus e ser agraciado realmente por Deus através do seu amor. Nós, como seres humanos, nós nos esquecemos muito fácil das coisas que se passam, né? Sim. E o povo de Israel se esqueceu em diversos momentos que a beleza que ele possuía era dado pelo relacionamento próximo que eles tinham com Deus. Assim como Pedro, né? Andando pelas águas, quando ele achou que ele era autossuficiente, afundou. Verdade. Né? Então, quando nós, ainda hoje, nos esquecemos que nós somos feitos criaturas de Deus, que nós somos dependentes de Deus, ou achamos que nós somos autossuficientes, né? A chance de nós nos desviarmos é muito grande. Né? Então, com relação ainda, eu gostaria que respondesse para a gente, para os dias de hoje, né? Porque a esposa de Oséias, ela se prostituía e Oséias perdoava. Se prostituía e Oséias perdoava. Ela o traía e Oséias perdoava. Fazendo um paralelo conosco, nós, o povo de Deus, e o perdão que Deus oferece para nós. Ainda hoje está disponível para nós esse perdão? O mesmo perdão? Está sim, Alex. Então, qual era o tipo de prostituição? Ou qual é ainda o tipo de prostituição? Nós nos prostituímos quando não somos fiéis ao acordo da aliança bíblica, da infidelidade aos ensinos. Quando nós não nos aplicamos ao estudo para transmitir essa palavra ou para viver essa palavra da forma correta. Isso é considerado na Bíblia prostituição. Fidelidade e amor para com Deus, porque não é só uma questão técnica, não é um manual de procedimentos. Eu vou descobrir qual é a vontade daquele que eu amo, do meu Senhor, do meu amado, como diz o livro de Cantares, do meu amado, e vou fazer a vontade dele. Se eu não estou fazendo isso, eu estou dedicando meu amor para outra pessoa, para outro ser, para outro tipo de personagem. E eu sou infiel também, não sendo fiel ao que ele pede. Eu fico procurando, quando eu não amo, é interessante. Você pega vamos dar um exemplo aqui, espero ser bem entendido nisso aqui. Você tem um relacionamento e você gosta de usar o cabelo curto. Então, o seu pai vai dizer, olha, seu cabelo não fica bom assim, sua mãe vai dizer, seus amigos, tudo bem. Mas no dia que aparecer alguém que você goste, que se você se interesse, olhar para você e dizer assim, eu tenho curiosidade, eu queria te ver com cabelo curto, você deve ser mais linda. O que vai acontecer? O cabelo vai bater no chão, porque há um interesse de responder a um sentimento. Então, acho que é isso que o cristão precisa ter, uma resposta a um sentimento. Não é a religião do comportamento em fazer coisas, mas a religião do sentimento que eu tenho para com
para com o meu Deus. Então, eu preciso ser fiel. Quando eu não gosto, eu fico procurando lacunas, como a gente viu no primeiro episódio do Estudo Central desse trimestre. Eu fico procurando na Bíblia lacunas para que eu possa dizer, não, aqui eu não vou fazer isso porque isso é do Antigo Testamento. Não vou fazer isso porque eu vou perder isso aqui. Ah, Deus não quer de mim sacrifícios. Então, vou estar sempre procurando subterfúgios para não fazer a vontade, porque eu não amo. E a gente tem... Perdão, pastor, pode concluir. Alex, veja, a igreja hoje é comparada à noiva, e a gente vai ver o desfecho final no caso dessa lição, não é? Tem um noivo, que é o Senhor, e a noiva que é a sua igreja. Quem compõe a igreja? Eu e você que está nos assistindo. Então, qual é a vontade de Deus, como falou o pastor Osmar? A questão da infidelidade é uma coisa que desagrada a Deus, fere, na verdade, o coração de Deus. E a gente precisa atentar para isso. Porque, veja, o mundo está aí fora. E a própria Bíblia diz que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo para trabalhar, para resgatar o mundo para o Senhor, para engrossar essa fileira da noiva do Senhor, que é a igreja. Mas eu que estou participando agora dessa comunidade cristã, fazendo parte dessa caminhada que é a noiva de Deus, a igreja, eu preciso atentar para isso que o pastor Osmar falou. Agora, a questão da fidelidade, ou seja, você precisa ser obediente, no caso, ao Senhor. O mundo hoje oferece muitas coisas e eu tenho que ter cuidado, porque aquilo que é oferecido no mundo, eu não devo trazer para a igreja. Eu não devo, não é? E a questão do mundo é um sistema, porque muitas vezes a gente pensa na questão da alimentar, a gente pensa na questão do sábado, a gente pensa na questão de se vestir. É tudo isso e muito mais, é complexo, que é um sistema. Quando eu acredito em alguém do mundo, ou num sistema do mundo, que diz que o casamento já não é mais entre um homem e uma mulher, eu estou acreditando nesse sistema. Isso é mundo, não é? Quando eu acredito que, olha, a liberação de drogas ou alguma coisa, não, Deus disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E são coisas do mundo que eu não devo trazer realmente para a igreja, que é a noiva de Deus. Então, eu tenho que ter essa intimidade e amor para com Deus, para saber qual é a vontade de Deus, e para saber a vontade de Deus eu tenho que ler a Bíblia Sagrada para saber a vontade de Deus. Isso é perverter a palavra de Deus, né? Trazer o impuro para dentro daquilo que é puro. E, aliás, a lição traz para a gente ali em quarta-feira, a gente vai abordar rapidamente também, porque o nosso tempo está seguindo, a união, né, de Isaac e Rebeca. Quer dizer, quando Abraão diz, olha, para o seu servo, me prometa que você vai arrumar uma pessoa idônea, uma pessoa pura para se casar com meu filho. Porque ele sabia que se juntasse o filho dele com os cananeus, que eram pagãos, né, a chance dele se corromper seria muito grande. E hoje, Deus faz a mesma coisa conosco. Tem pessoas que, hoje eu vou em tal denominação, amanhã eu vou em outra, porque eu preciso me encontrar. Eu não preciso não sei a opinião de vocês, mas eu não preciso me encontrar, eu preciso encontrar a Deus. Uhum. Né? É Ele que é a fonte, é Ele que é a base. Né? Existe um risco muito grande de nós acharmos que podemos, não, vou só um pouquinho, é só um trago, é só um golinho, né? Eu vou ali naquele ambiente, não é o mais apropriado, mas amanhã eu estou aqui na igreja. Né? Esse não é o caminho. Né? Nós podemos nos corromper e trazer essa corrupção para dentro da igreja. E aí, a lição de quinta-feira, a prostituta é julgada. Quem é essa prostituta que não é a mesma prostituta que se casou com Oséias, evidentemente, né? Porque aqui a gente tem um sentido figurado. E a lição já traz para a gente a infidelidade conjugal não afeta apenas o casal, né? No caso do casamento, afeta os filhos, afeta os pais, afeta os parentes próximos, afeta os amigos, trabalho. Agora, e a infidelidade com Deus? Né? Que penalidades ou que reações podem causar na nossa vida? E eu acrescentaria mais um elemento. Você falou que afeta os filhos, afeta as pessoas que estão envolvidas, mas a infidelidade afeta também a prostituta. Aquele que cometeu o exatamente, erro. A gente não pode discriminar, e a Bíblia não discrimina isso, né?
Então, a pessoa que está vivendo num estado de infidelidade, ela é a principal afetada. Porque ela vai perder sua moral, ela vai perder sua valorização, ela vai perder o respeito, ela não vai... O que vai sobrar dela, né, depois de tudo que está vivenciando? Então, acho que o principal ali é agente desse sacrifício que é feito da moral e tal, é a própria prostituta, que acaba levando a culpa somente e não tem a misericórdia, né? Então, esses atos de infidelidade, você mencionou bem que Abraão pediu que poupasse seu filho, né? E que já o apóstolo Paulo no Novo Testamento vai dizer, não vos prendais em julgo desigual, porque você entra, é como se você estivesse num barco em alto mar pescando baleia de anzol. Então você bota uma isca lá para uma orca, num barco você está lá. Ela vai morder, você não vai conseguir trazê-la para o barco. Você vai para a água, o barco vai para a água. Então, mais ou menos assim. Então, essa questão toda aqui, chega um momento em que Deus precisa julgar a prostituta. E até o ato que é estranho para Deus, que é a condenação que precisa vir, inclusive na batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse, do final da história, Apocalipse 20, diz que o grupo dos perdidos tentará invadir a cidade santa. Ou seja, mesmo depois de tudo que viram, da confirmação de que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eles continuam com o mesmo intuito de infidelidade a Deus. Eles não querem saber de Deus e marcham contra a cidade santa. E aí nós podemos chamar, a Bíblia não chama, é uma versão minha, vem um tiro de misericórdia para acabar com o sofrimento de pessoas que não se prepararam para viver uma vida diferente, não querem deixar os seus pecados, não querem deixar a prostituição, não querem deixar de acabar com o seu corpo, não querem seguir o que a Bíblia diz. Essas pessoas não serão felizes no mundo que Deus preparou. Então há aqui um juízo final. Então é importante entender que Deus quer salvar a prostituta. Por isso você tem Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, mesmo sendo prostituta, você é meu povo. É a lição de Oséias, né? Você é minha esposa. Tá? Isso é maravilhoso, porque aqui nós temos embutido o quê? Cristo está disposto a se unir conosco, mesmo sabendo de nossas imperfeições. Nós estamos vivendo no tempo de oportunidade. Sim. O tempo de oportunidade do arrependimento, o tempo de nos voltarmos para Deus, para aquele que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que está longe de Deus, longe dos caminhos. Você que já foi um cristão, já foi um adventista do sétimo dia, está esperando o quê para voltar? O tempo é curto, o tempo está se acabando. E como diz lá no livro O Grande Conflito, em breve, pecado e pecadores não mais existirão. De que lado você quer estar? Ou melhor, de que lado você vai estar quando esse fato acontecer? Porque em algum momento, como o pastor citou, o pecado vai ser destruído. Por misericórdia deles e daqueles que são arrependidos. Então nós vivemos no tempo da oportunidade do arrependimento. Nosso tempo está se acabando. Eu gostaria que o pastor Ivo deixasse para a gente o seu comentário final desse estudo. E na sequência, o pastor Osmar, por favor. Pois é, Alex, nós estamos vivendo esse momento de misericórdia do Senhor. E a justiça do Senhor, que é uma justiça que ela é mesclada com o amor de Deus. Então, o Senhor está tocando a porta do nosso coração diariamente. E falando para cada um de nós, filho, eu quero o teu coração. Viva uma vida de fidelidade para comigo. Eu quero salvar você. Ele quer me salvar também. Porque esse apelo é diário para mim também. Não é? Essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, é uma vez salvo, salvo para sempre, enquanto eu viver nas mãos do Senhor. Deus te abençoe. E faça esse pacto, na verdade, com o Senhor, porque o final é um final feliz no reino do Senhor para sempre. Amém. Pastor Osmar? Essa lição nos chama a reflexão. No meu relacionamento com meu Deus, que tipo de noivo eu sou? A Bíblia apresenta em Apocalipse 2 mulheres somente. É bem verdade que vai aparecer depois algumas filhas, mas existe uma noiva fiel e uma prostituta. Avalie o seu relacionamento com Deus através do que você tem visto na palavra, não no que as pessoas dizem. Você é fiel à palavra? Porque aqui está a aliança que Deus fez conosco. Aqui está a sua lei moral, aqui está o seu caráter revelado. Então eu preciso ter a Bíblia como parâmetro para que eu possa perceber se eu sou uma só carne com Deus ou não. Então é importante que hoje eu tome uma decisão
de ser fiel a Deus mesmo que os céus se abalem. Eu preciso ser fiel a Deus mesmo que as pessoas digam outra coisa. Então, que Deus nos dê a força necessária para sermos fiéis no nosso casamento com Deus. Amém, amém. Eu deixo uma liçãozinha de casa para você que nos acompanha. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que o preço pago pelo nosso pecado não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Leia depois o texto completo, 1 Pedro 1, 18 e 19. Eu peço para que o pastor Osmar faça uma oração para nós encerrarmos esse estudo de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, porque mesmo sabendo quem nós somos, o Senhor decidiu entrar num relacionamento salvífico conosco. Nos ajude a reconhecer o seu amor, nos ajude a reconhecer a sua misericórdia e nos dê a força necessária para que permaneçamos fiéis no nosso voto que fizemos com o Senhor. Amém. Se eu oro com alguém que está sendo infiel, alguém que desistiu, alguém que se divorciou do Senhor, que essa pessoa hoje tome a decisão de voltar, porque o Senhor continua esperando de braços abertos para reatar os laços de amor que nunca se quebraram da parte do Senhor. Amém. Continue conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A nossa gratidão ao pastor Ivo, ao pastor Osmar, e a nossa gratidão a você que está conosco até o fim desse estudo central. Curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal e até o próximo estudo. Fica com Deus.